Por causa de perdas, pessoas se afastam de Deus, se revoltam com Deus, né? E perdem a fé delas, se é que um dia elas tiveram realmente uma fé, né? E esse vídeo ele vai te fazer refletir um pouco mais sobre esse assunto e ele vai te trazer a resposta a perguntas impossíveis de serem respondidas. Olá, flechas! Este é o canal Apenas um Passo, eu me chamo Lara e se você ainda não é inscrito, ó, aperta o botãozinho, é muito simples, puf, apertou e tá tudo certo. Se inscreva no canal, tem um sininho aí, aperta esse sininho também, porque assim você sempre vai ser lembrado de quando tiver vídeo novo aqui, você não vai deixar de assistir os vídeos, de ouvir os vídeos, né? De ter esse ensinamento semanal na sua vida, certo? E esses dias eu estava conversando com uma senhora e ela me falou que a filha dela deixou de acreditar em Deus, perdeu a fé dela, porque ela tinha perdido um emprego, um trabalho que era muito bom. Eu também tive a oportunidade de conversar com outras pessoas que perderam a fé delas, também perderam o temor a Deus por conta depois, né, de perda de familiares, de perda de entes queridos. E você percebe que a razão, né, de muitas pessoas se revoltarem com Deus, de perderem a fé delas, de não quererem mais saber de Deus, é porque elas perderam algo na vida delas. As pessoas, elas se decepcionam com algo e elas jogam toda a culpa em Deus, né? E ao invés delas continuarem crendo num Deus que é verdadeiro e que é a verdade, não. Por causa daquela decepção, elas passam a crer numa mentira, né? Elas passam a crer num Deus injusto, num Deus que é ruim, num Deus, enfim, né? E eu acredito que essas pessoas, elas associam muito o ser bom com o dar tudo o que ela quer, né? E alguém bom não é alguém que dá tudo o que você quer, né? Ato de bondade, gente, não tem a ver com dar ou com reter, né? Mas sim em agir de maneira que o fruto daquele ato seja bom. Por exemplo, dar dinheiro para alguém que vai usar droga com aquele dinheiro. E aí, qual é o fruto desse ato que você tá fazendo? Vai ser um fruto bom ou vai ser um fruto ruim, né? Dar tudo o que uma criança pede. Qual é o fruto desse ato? Ele vai ser bom ou vai ser ruim? Reflete aí. Gente, o motivo da destruição de muitas pessoas está no ganhar. Olha só, esses dias um tempo atrás, aí eu ouvi uma história real, verídica, de um garoto de 18 anos que ele ganhou um carrão do pai dele. Eu não sei ao certo que carro que era, mas era esses carros tipo Ferrari, assim, sabe? E ele ganhou esse carro e eu não sei exatamente quanto tempo depois, se uma semana, um mês depois, alguns dias depois, esse menino, ele tinha se envolvido num acidente com esse carro e ele faleceu por conta desse acidente. Gente, não é sinônimo de bondade. Muitas vezes o que é bom pra gente é perder, né? Uma coisa que é preciso a gente entender que nós somos seres limitados, né? E a gente não é dono da verdade, a gente não sabe de todas as coisas, por mais que você seja uma pessoa inteligentíssima, cheia do conhecimento, né, que lê trocentos milhares de livros por mês e nananã, enfim. Cara, não se compara o nosso conhecimento
com o conhecimento e com a sabedoria de Deus. E olha só, eu vou te falar isso baseada numa história verídica também, na história de Jó. Eu não sei se você conhece a história de Jó, né? A Bíblia, ela tem 42 capítulos ou mais, acho que é 42, que fala sobre, que conta essa história de Jó, né? Talvez você conheça aquele termo, né, que a gente usa, tem que ter paciência de Jó, mas talvez você nunca ouviu falar da história de Jó. Então é o seguinte, Jó, ele era um cara super justo, né, um cara assim, meu, Deus falou bem dele, sabe, Deus falou, cara, Jó é o cara mais justo aí da terra, não tem ninguém na terra que ande reto como ele anda, né? Que ande direito como ele anda. Nossa, Deus falou super bem de Jó. E Jó, ele era super próspero em todos os aspectos, em todas as áreas da vida dele. Jó, ele tinha uma família linda, né? Jó, ele... tudo que é bênção pra gente, assim, ele tinha, né? Ele era rico, ele tinha dinheiro ali sobrando, tinha um monte de bem, tinha uma família enorme, maravilhosa, um monte de filhos, saúde, casamento bom, tinha tudo. Parecia que nada faltava ali para Jó, né? Jó era um homem de fé, enfim. Até que chegou o dia mau, até que chegou o dia da perda. E Jó, simplesmente, ele perdeu tudo. Ele só não morreu, ele só não perdeu a vida dele. Porém, ele perdeu todos os bens, tudo. Acabou, né? Ele perdeu todos os filhos. Ele não perdeu um filho só, ele perdeu todos. Todos os filhos morreram de uma só vez. Ele perdeu a saúde dele, né? Ele pegou uma doença que, né, encheu ele de feridas, e aquelas feridas, gente, devia incomodar demais, devia doer demais, porque a Bíblia conta que ele pegava cascos de telha e ficava raspando a pele com aqueles cascos. Gente, Jó foi levado pro pó mesmo, né? Ele, enfim, foi a provação, né? Se alguém passou por uma provação difícil, esse alguém chama-se Jó. Ele perdeu esse monte de coisa, porém ele não perdeu a coisa mais importante nas nossas vidas, que é a fé. Ele não perdeu o temor a Deus. E eu acredito que se Jó tivesse perdido o temor a Deus, se ele tivesse perdido a fé, talvez ele jamais teria tido a vida dele restaurada, né? Mas por ele não ter perdido a fé, ele teve um final maravilhoso que nos traz muita esperança, né? E no meio dessa história aí, Deus, ele fala várias coisas para Jó e ele enche Jó de perguntas. E perguntas, cara, que não tinha resposta, né? Olha só as perguntas que Deus fez para Jó. Deus falou assim, eu vou ter que ler aqui porque eu não sei de cor essas perguntas não. Mas Deus falou assim: onde estava você, Jó, né? Quando eu estava lançando os fundamentos da terra, né? Cara, ó, imagina Deus perguntando isso pra você, né? Eu vou me colocar aqui no lugar. Imagina você, Lara, né? Onde você estava, Lara, quando eu estava ali criando a terra, colocando os fundamentos da terra? Onde estava você? Olha a minha cara de ué, né? Outra perguntinha: onde está o caminho para a morada da luz? Cara, não faço ideia. Onde gera as gotas do orvalho? Não sei, no céu, talvez? De que ventre procede o gelo?
Eu nem sabia que gelo procedia de ventre, meu Deus. Lá no capítulo 40, versículo 8, Deus fala assim: me condenas para que você se justifique? Essa eu acho a mais top de todas elas, né? Enfim, gente, Deus, ele pega assim e ele vai fazendo pergunta em cima de pergunta. São mais de 80 versículos onde Deus começa a falar ali com Jó e fazendo perguntas que, cara, a gente não tem resposta. Por mais que seja o cara mais, o cientista mais, né, inteligente de todos, não temos respostas para essas perguntas de Deus. Só que Jó, né, ele deu a resposta certa para Deus. E olha só a resposta que Jó deu. Ele falou assim: sou indigno, né? Que te responderia eu? Ponho a mão na boca, uma vez falei, não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Isso tá em Jó, capítulo 40, versículo 4 e 5. E um pouquinho mais pra frente, Jó fala assim: eu falei do que eu não entendia, coisas que eu não conhecia. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me arrependo. Tá em Jó 42, 3, 6. A humildade de Jó, né, ao reconhecer a soberania de Deus, ao reconhecer, né, que cara, é Deus que sabe de todas as coisas. Se ele tava daquele jeito, se ele tava, né, podre daquele jeito, se ele tava naquela circunstância, cara, Deus é quem sabe, né? Quando Jó, ele teve essa humildade, né, ele saiu do orgulho ali e ele teve essa humildade, né, de reconhecer que Deus sabe de todas as coisas, que por mais que ele estava naquela situação, Deus era bom, Deus é bom, Deus tem o controle de todas as coisas. Por ele ter tido esse ato de humildade, Deus, ele simplesmente restaurou tudo na vida de Jó, né? Deus fez com que Jó tivesse muitos filhos ali, Deus restaurou a família, a saúde de Jó ficou totalmente íntegra, Deus curou o corpo de Jó plenamente, Deus trouxe os bens de Jó de volta, Deus trouxe tudo, Deus restaurou, né, a vida, a alegria de Jó. Deus, ele pode todas as coisas. E ao invés de você ficar se lamentando e revoltado ou revoltada no pó do teu orgulho, né, por conta da perda que você teve, né, e você ficar ali revoltado, ai, porque Deus é mau, porque como eu não entendo, por que Deus fez isso, tal, com, né, enfim, gente, em vez de você ficar, né, nessa postura sua, se humilhe, né, nesse bom sentido, no sentido de reconhecer, cara, Deus sabe de todas as coisas, quem sou eu para ficar, né, e discutindo com Deus, né, quando a gente fala, ai, porque, nossa, Deus, como que Deus pode ser um Deus justo se ele permitiu determinada coisa acontecer? Cara, quando a gente fala um negócio desse, é como se a gente se achasse muito justo, né? É como se a gente fosse melhor que Deus, né? E isso é orgulho. Então, né, reconheça a soberania de Deus, seja humilde, cara, pega esse conselho, seja humilde e deixe Deus ser Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe você.